Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Querido, pela parte da tarde, já são 9 horas e agora 21 horas e 20 minutos, eu postei esse vídeo aqui. Já está com 717 visualizações até agora. Esse vídeo aqui, eu mostrei que não foi possível consertar, transformou-se no orçamento. Esse aparelho veio de outra oficina. A pessoa que tentou fazer o reparo, ele deve ter errado em alguma coisa aí na inversão dos flats, alguma coisa mais grave do que apenas aquele curto na solda ali na placa principal. Teve coisa mais grave que aconteceu aí que eu não pude identificar o problema desse som. E muitas pessoas não consertavam ele aqui no auge dele. Aqui nós fomos, no meu estado, nós fomos um período zona de livre comércio. Aí vinha muito material de fora, coisa boa, de qualidade, e umas esculhambações também vinham para cá. Mas esse som Ivory estava entre as coisas boas que vinham para cá. O som dele é muito bom, muito agradável de se ouvir. As caixas deles eram potentes. E você vê que ele é configuração Darlington, olha. Esse aqui é o esquema dele. Há dois esquemas na internet que você pode adquirir agora. É esse aqui e esse aqui. Esse aqui tem a placa lateral do amplificador surround lateral, entendeu? E não tem a placa principal. Esse aqui já tem a placa do amplificador principal, e é o que eu estou mostrando para vocês. Ele é um amplificador de nível de complexidade muito alto, porque ele tem, olha, duas tensões de alimentação. Ele tem a tensão mais baixa, você vai ver aqui, deixa eu mostrar aqui, olha, VH e VL são as duas tensões, uma tensão alta e uma tensão baixa. Tem a positiva e a negativa que fica alimentando o amplificador. Esse amplificador, quando você liga o amplificador, é a tensão baixa que estará aqui no coletor e no emissor, nos dois coletores dos transistores, a tensão baixa. Quando a potência aumenta a certo nível, esse MOSFET é acionado e a tensão mais alta que está bem aqui nele, olha, é passada para o coletor do transistor. Então ele fica com uma tensão baixa sendo alimentada. Ali é da ordem, deixa lá para a fonte que eu lhe digo já já. Deixa eu ver aqui. Olha, ele fica com uma tensão baixa, cujo capacitor é de, onde é que ele está? Por 35, tá aqui, ó. Uma tensão baixa que fica alimentando ele. E quando ele é exigido, troca a tensão, o MOSFET é chaveado e passa a ter essa fonte aqui com capacitor para isolação de 80 volts. Ó. Então é uma diferença bem grande. E essa compreensão na década de 90, isso aí estava muito cru para os técnicos, eu digo do Brasil todo, querido, porque muitos de nós que estamos nessa área há muito tempo, a gente não tem, assim, não teve essa bênção de ter um treinamento. Poucos de nós tivemos treinamento. Por exemplo, eu tive treinamento em muitos aparelhos de várias marcas. Eu fui para treinamentos, aprender, perguntar, questionar, descobrir. Só que especificamente para amplificador, o conhecimento que eu tenho de amplificador, ele foi adquirido assim, juntando aqui, juntando ali, estudando aqui, puxando PDF, estudando muito PDF depois que o advento da internet explodiu. Aí eu tive mais acesso a mais informações. Mas nós não tivemos assim um treinamento específico para áudio. Ainda mais amplificadores com duas tensões, isso aí era uma novidade muito grande. Meu querido, era a maioria desses AIVA quebrava, não tinha mais jeito. Quando entrava numa oficina, ele não tinha mais jeito, porque as pessoas não sabiam como ele funcionava, não sabiam mesmo. Se não fosse a troca de um Darlington, ou uma coisa visivelmente que tivesse queimada, você identificasse que estava queimada, aí você troca, resolveu. Se não fosse isso, o som estava fadado à destruição. Às vezes acontecia uma trocação de placa, coisa parecida, mas às vezes até isso dava problema, porque às vezes havia mudanças, diferenças nas placas. Elas eram muito parecidas, a gente olhava assim fisicamente, pareciam iguaizinhas, mas existiam diferenças intrínsecas ali que depois gerava problema, ficava desarmando e um monte de coisa. Bom, então esse amplificador, olha, por exemplo, a proteção dele térmica não ficava acoplada ao dissipador, olha, essa pecinha aqui, ó, ele ficava perto dos transistores, ó. E mais ainda, ele não ficava na parte superior da placa, ficava justamente na placa de SMD, a parte do SMD, na placa na parte do cobre das trilhas.
Então essa aqui era a proteção térmica dele, entendeu? A proteção contra DC na saída, cadê? Tem um DCDET por aqui, daqui ó, DCDET, ó, deixa eu aumentar aqui, você vê junto comigo. Então o grau de complexidade, ó, ele ficava monitorando aqui, transistores, ó, monitorando isso aqui tudo na saída. Ia procurar saber se havia alguma tensão anômala, alguma coisa diferente estivesse acontecendo, ó. Esse resistor aqui de 2K2, não é o 56K, né? É o 2K2. Esse resistor de 56K ficava enviando tensão para cá e acontecia um monte de coisa aqui, etc, etc. Aí armava a tensão. Às vezes a gente tirava um transistor, esse transistor bem aqui, para saber onde é que estava o problema, porque ele simplesmente mandava desligar e a gente não sabia mais nada. Aí tinha que tirar o transistor ou um resistor que tinha por aqui. Parece que é esse resistor aqui. Tá? Eu tô sendo assim, eu tô me lembrando, porque é da década de 90, já fazia um bom tempo que eu não trabalhava um som Aiwa. Esse aqui de fonte dupla, que são duas fontes. Tem a fonte alta, como eu acabei de falar, essa aqui, e a fonte baixa, que é essa aqui. Essa aqui é que fica alimentando ele, ó. Esse diodo aqui, ó, a tensão baixa passa por ele e fica alimentando aqui o coletor do Darlington. Quando é exigido mais potência, esse MOSFET é acionado e a tensão mais alta passa a alimentar o Darlington. Então, muito desse som, a gente usava o termo aqui morrer, né? Som morreu, ou seja, não tem mais jeito, não tinha como reparar, não tinha como fazer alguma coisa se não fosse dessas maneiras que eu lhe falei, ó, troca de placa ou um componente visível. Mas o grau de complexidade dele é que inviabilizou o conserto dele. E também, eu usei até o termo, alguém se identificou, né? Alguém se lembrou que também na sua cidade falavam que ele era uma raiva, porque nós não tínhamos peça. Se não fosse os Darlingtons, ou um transistor que desse para a gente fazer uma substituição, nós não tínhamos o que fazer com esse. E muitas vezes as lojas se aborreciam conosco aqui, porque muitas trocas aconteceram. O cliente ficava aborrecido, sabe? E o pessoal aqui, para a região norte, aqui o pessoal, eu já falei em outros vídeos e eu volto a comentar. Aqui a pessoa que compra um som, ele não quer curtir o som. Ele quer que o vizinho dele saiba que ele tem um som muito potente. Às vezes, aqui na nossa cidade, você ia numa palafita, numa casa caindo aos pedaços, mas lá ele tinha um som Aiwa muito potente. E eles esfolavam até o talo, querido. Esse som só trabalhava no máximo. Dificilmente alguém conseguia deixar o volume a meia potência, né? Era no máximo, tudo no máximo. Aí eles queimavam. Aconteciam muitos problemas. Existia eu já cheguei a pegar esse MD aqui no diferencial danificado e não foi fácil descobrir porque desamava a fonte, né? Aí a gente ficava perdidinho por causa que. E como achar? Até descobrir isso, que dava para tirar um transistor e obrigava a fonte a armar e aparecer a tensão e a gente poder aferir. Então muitos desses sons eles morreram por causa de dificuldades técnicas. E como eu disse para você, o que eu aprendi de amplificador foi assim estudando, e não foi fácil, querido. Eu não sabia que existia, por exemplo, essa topologia de amplificação, mudando a fonte. Eu disse que foi nesse som que meu primeiro contato com esse tipo de amplificadores. Esse MOSFET às vezes ele queimava e era difícil conseguir outro. Eu consegui colocar um que era encapsulamento metálico, eu tinha que colocar isolador, mas foi muito difícil. Então, por isso que outro dia um rapaz me perguntou no comentário que se ele ficasse assistindo os vídeos dos consertos, dos reparos que eu posto aqui no canal, ele iria ser um bom técnico, ia ser um técnico. Eu disse para ele que não, que ele não seria um bom técnico se ele ficasse assistindo vídeos e por assistir os vídeos vá consertar o aparelho. Eu disse que é necessário ele conhecer o princípio do funcionamento da coisa. Então é assim, querido, como a gente não teve esse acesso, essa facilidade, eu volto a falar para você como eu gostaria de ter acesso a sentar num banco assim, alguém me explicasse, por exemplo, eu queria que alguém pegasse assim e dissecasse esse esquema todinho para mim, me explicasse qual é a função dessa peça, essa aqui, por que tem um MOSFET aqui na entrada pequeno, o que significa isso aqui, sabe? Eu gostaria muito, então não teve isso, então a gente teve que ir aprendendo. E a vantagem que eu tive nisso tudo é porque eu sempre estudei. Sempre para descobrir isso aqui, que ninguém me disse, eu tive que aprender, eu tive que descobrir que nem você, se tem duas tensões aqui, como é que isso aqui entra? E foi estudando, buscando literatura, e na minha época era só no papel.
Eu não tinha essa facilidade da internet que hoje nós temos, de você baixa um PDF rapidamente e você encontra informações. Então muitos desses sons morreram, entre aspas, né? Não tiveram mais jeito por causa das dificuldades técnicas. Também nós temos que considerar a dificuldade para conseguir peça, e as lojas se aborreciam com a gente. Eu chegaram até a pensar que era corpo mole, sabe? Mas aí vinha a questão de Procon, cliente aborrecido. Eu fui para várias audiências, querido, falar a respeito do som, do aparelho, da televisão. Eu estive em audiências explicando para a pessoa, o cliente aborrecido, e eu estava lá passando a informação técnica. E você tem que ter aquele cuidado, né? Que às vezes o advogado do cliente faz aquelas perguntas assim que são armadilhas. Aí você tem que ter muito cuidado, porque na verdade ele quer fazer a gente se comprometer com algo. Você tem que ter muito cuidado. Só para você ter uma ideia das dificuldades que nós passamos quando esse tipo de som, com esse tipo de amplificador passou e foi marcar errada. Foi muito desses sons que estiveram aqui no meu estado. Eu não sei para o resto do Brasil, mas aqui no meu estado, na região norte, por conta da questão de zona de livre comércio, que nós passamos um tempo sendo zona de livre comércio, com aquela alegria no sentido de comprar componentes, comprar som, vinha brinquedos diferentes para cá, um monte de porcaria também vinha para cá, mas aí isso gerou a necessidade de assistência técnica, e não tinha assistência técnica. As soluções eram essas que eu estou lhe dizendo: ou o cidadão trocava uma placa, ou era uma peça nítida que estava chamuscada, você trocava e ficava bom o som. Mas quando exigia-se o estudo, sabe, metódico, sistemático, você isolar o defeito, aí a coisa complicava. Por quê? Porque nós não tínhamos treinamento no funcionamento de um amplificador como esse. Ainda é muito complexo esse amplificador. Ele fica monitorando muitas coisas aqui para que ele possa trabalhar aquele grande potência, né? Tem uma potência boa, Darlington na saída, fazia tremer mesmo a casa, e tinha que aguentar, não podia queimar, entendeu? Então a Aiva fez um produto muito bom. O que geraram muitos problemas foram as nossas deficiências técnicas, mas foi aqui que eu tive o primeiro contato com o chaveamento de fonte. Como ele disse, já falei em outros vídeos, sempre no comentário. Se você for para uma escola X, eles vão dizer que isso aqui é um classe H. Se você for para outra escola, eles vão chamar essa mesma topologia de classe G. Então eu tenho até dificuldade de dizer, olha, isso aqui é um classe G, isso aqui é uma classe H. E aí a Panasonic ainda inventou o classe H+, sabe? A Panasonic tinha uns SRN, não era mais SVI, era SRN, era classe H+. Aí, só para você ter uma ideia, cada escola ela vai dizer, ela vai postular conforme os engenheiros disseram lá, e conforme as brigas também que existem nesse ramo. Tá, querido? Então eu vim trazer esse vídeo aqui para você saber quais foram os problemas que nós enfrentamos no sentido de reparar, porque o amplificador ele é complexo, muito complexo. O diferencial dele, o diferencial vai para o amplificador de tensão direto para os Darlington. Esse diodo aqui, eles não dão aquela queda comum que nós temos do 0,7, é diferente a queda de tensão que ele dá. Por isso que você vê uma sequência aqui, 1, 2, 3 diodos. Esse capacitorzinho aqui é aquele para manter o sinal nas duas bases, ó. Aí ele coloca 2. Por que ele não coloca só um de 2,2? Aí a Aiva coloca 2 de 1 microfarad, ó, aqui em paralelo. Vou aumentar aqui para você ver comigo. Aqui, ó. Por que eles não colocam só um de 2,2 microfarads bem aqui? Eles colocam 2 capacitores de 1 microfarad em paralelo para nutrir, para manter aqui o sinal idêntico nas duas bases, para que não haja uma tendência à assimetria na forma de onda. Tá, querido? Mas a título de curiosidade, eu não me vejo em condições plenas de expor esse esquema aqui para você, porque ele é... E tem mais, querido, o problema em um amplificador afetava o outro. Eles eram irmãos gêmeos, siameses aqui. Aí não adiantava, vou consertar só isso aqui, deixar só isso aqui funcionando. Não, o outro também não funcionava, tinha que funcionar os dois. E esses problemas todos aí, e fora a complexidade do tipo de topologia que é utilizado para manter tudo equilibrado, nada sair do controle. Então é muito complicado esse amplificador aqui. O básico, como eu estou lhe mostrando, né? É isso aqui que você está vendo. Tá, querido? Explicações para você saber. Estude, por favor, estude. Tá? Você gosta de assistir os vídeos? Assista os vídeos, aprenda. Chega um aparelho por aí, você ouviu o vídeo desse, tá? Conserte. Mas não fique só nisso. Vá
para literatura, vai estudar, vai examinar, vai descobrir, para você poder fazer uma análise e não ficar em altas por falta de conhecimento técnico. Talvez por questão de peça, vá lá, mas é por conhecimento técnico, havendo onde você se alimentar, que isso não ocorra na sua vida, tá bom, querido? Informação para você no canal Jumoza 1. Boa sorte!